Boa tarde, oitavo ano, bem-vindo a mais uma aula. Hoje na nossa aula de Geografia, nós vamos continuar com o assunto do capítulo anterior, esse capítulo, as condições naturais. Nós estamos falando sobre o continente americano, sobre o clima, o relevo, a diversidade do relevo, E nós vamos continuar hoje na página 112, que é falando sobre os biomas do continente americano, todos eles, os que existem nesse continente. Os problemas ambientais do nosso continente e entender mais sobre o fenômeno El Niño, certo? Primeiramente, nós vamos fazer a correção da atividade, que é na página 120, questão 6 e 7, que nós realizamos na aula anterior. Questão 6. Descreva a trajetória aproximada da corrente marítima de Humboldt, ou do Peru, e suas consequências para o clima e economia do continente que ela é influenciada. A resposta: a corrente de Humboldt se localiza ao longo da costa ocidental da América do Sul, sentido sul-norte, tangenciando o norte do Chile e o litoral do Peru. Como consequência climática dessa corrente fria, destaca-se a formação de áreas desérticas no litoral Chile, deserto do Atacama e do Peru. Como consequência econômica, destaca-se a presença nesse litoral de grandes cardumes, o que favoreceu a expansão de atividade pesqueira, principalmente no litoral peruano. Na 7, compare o mapa da zona climática da Terra com o mapa político do continente americano e faça o que se pede. Aí vocês iam comparar os dois mapas, o político e o climático, com a interferência, com as consequências. Indique as zonas climáticas, indique as zonas climáticas em que está situada cada um dos países relacionados abaixo. Canadá, zona temperada do norte. Estados Unidos, zona temperada do norte. México, zona tropical. Colômbia, zona tropical. Venezuela, zona tropical. Cuba, zona tropical. Argentina, zona temperada do sul. Uruguai, zona temperada do sul. E Chile, zona temperada do sul. Oitavo, o texto da... Bom, nós fiquemos para a próxima aula para fazer a oitava, não foi? Nós vamos realizar a atividade da página 122 também, 123 e 124, certo? Como tá aí na agenda. Bom, para nós podermos realizar a atividade, nós vamos entender mais sobre os biomas, Quais são os biomas no nosso continente americano? Primeiramente, vamos definir o bioma, Bioma é as características de um lugar, seja vegetação, a fauna, certo? De um determinado lugar. Isso é influenciado por o quê? Por o clima, por o relevo, por N coisas. O clima, o que define, junto a outros fatores, características da vegetação, a fauna e um determinado lugar. Nesse grande conjunto, determina predominantemente uma espécie que interage com o meio ambiente, com o solo, a água e com a própria espécie, formando e denominamos de bioma. No continente americano, desenvolve-se todos os grandes biomas do mundo. Por exemplo, deserto. Tem o deserto, savana, cerrado, florestas tropicais e equatoriais, estepes, tundra, floresta boreal e taiga. Deserto. Esse bioma se desenvolve onde a falta de umidade torna-se difícil a vida dos animais e vegetais. Por suas características climáticas extremamente extremas, as espécies que habitam desenvolvem mecanismos de adaptação para poder substituir com pouca disponibilidade de água. Por exemplo, a grande variedade de cactos que existe nesse bioma armazena água em seus troncos.
e possui folhas com pequenas secas, chamada de espinhos. Savana, bioma caracterizado da zona que tem clima tropical semiúmido, com estação chuvosa e outra seca, como resultado da adaptação às bruscas mudanças climáticas entre as estações. As formações vegetais apresentam campos com arbustos, plantas rasteiras e árvores espalhadas de troncos torcidos e casca grossa. O cerrado é chamado a savana brasileira, é característico do Brasil central, apresentando solo muito precário, ácido e muito poroso. Nele ocorre vegetação de arbusto, planta rasteira e árvores espaçosas espalhadas com troncos e mecanismo do campo. Florestas tropicais e equatoriais, bioma possuidor de maior diversidade de espécies, animais e vegetação características às baixas latitudes, com altas temperaturas e forte umidade. Sua vegetação é dominante, latifoliadas, folhas grandes e largas, e higrofita, vegetação adaptada ao ambiente chuvoso. Algumas árvores chegam a ter 20 a 40 metros de altura na região da Amazônia. A diversidade dos tipos climáticos do continente americano corresponde à climatização do continente. Fatores condicionam a temperatura e distribuem os principais. Pradarias são formadas basicamente por grandes gramíneas, podendo ocorrer alguns arbustos. Trata-se de uma vegetação típica do clima temperado e continental, com versões quentes de inverno, frio e baixa pluviosidade. Esse bioma tem sofrido uma intensa intervenção da sociedade. Em algumas zonas, o bioma original foi quase modificado por completo. Nas pradarias da América do Norte, por exemplo, não sobreviveu nenhuma das espécies originais. Estepe ocorre em áreas de clima semiárido, com escassa ocorrência de chuva e temperaturas elevadas. No Brasil, recebem o nome de caatinga. Ocorre também no México e nos Estados Unidos. Tundra, bioma característico de zonas onde o solo permanece congelado a maior parte do ano, consequência de baixas temperaturas. É encontrado no extremo norte da América, onde predomina o clima polar devido às condições climáticas extremas. Na tundra vivem espécies de vegetais e animais, musgos, líquenos e plantas herbáceas, como o capim, são as mais características na fauna. As renas, carimbus, na fauna, característica das renas, carimbus e algumas raposas, aves e insetos são mais presentes. Floresta boreal, também conhecida como taiga, possui uma vegetação característica composta de árvores em forma de cone, como os pinheiros. Essas árvores possuem folhas, como as principais, possuem folhas perenes, isto é, não caem nas outras estações. Localiza-se em áreas de clima frio, em baixa temperatura e invernos longos e rigorosos. É uma vegetação bastante explorada devido à intensa utilização na produção do papel e papelão. Problemas ambientais, vamos entrar agora. Você deve ter percebido que o ser humano tem o poder de apropriar-se do elemento da natureza e de transformá-los em recursos naturais, né? Utilizando-os depois de diversos modos. Por essa razão, o meio ambiente passa a ter valor, uma vez que a sociedade retira dele o elemento necessário para sobreviver, além do mais, porque elementos podem servir para outros destinos bem mais lucrativos. Por exemplo, as florestas possuem valor por ser uma importante fonte de recursos, como a madeira, as indústrias moveleiras e celulose. Além disso, as árvores dessas florestas são responsáveis pela transformação do gás carbônico em oxigênio, um elemento vital para a existência humana. Vocês já devem ter estudado muito sobre isso aí, né? As consequências da modificação e da exploração da natureza, né? Do meio ambiente para nós, seres humanos. Quais são as consequências negativas do desmatamento? Erosão do solo, desaparecimento da cobertura de vegetal, elimina a barreira que evita as partículas que o solo sejam arrastadas pela força das águas da chuva, inundações após o desmatamento, a água das chuvas carrega mais facilmente,
deslizamento ocorrido devido à eliminação da cobertura vegetal da crosta dos morros. Apesar de o valor dos bens naturais e sociais estar intimamente relacionado à sua utilização, a exploração desenfreada da natureza provocou sérios problemas ambientais em nosso continente no começo do século. Veja, degradação do solo pela agricultura. A exploração inadequada do solo provoca sua degradação, decorrente da extração de seus nutrientes sem contemplar o tempo de descaso necessário para sua recomposição natural. O desmatamento ocorre quando há destruição de uma grande área florestal, com a derrubada intencional de uma enorme quantidade de árvores, cujo objetivo principal é a extração da madeira e de outros derivados, como celulose, para a fabricação de papel. Em outros locais, o desmatamento ocorre com o propósito de obter áreas para agropecuária ou para facilitar a fixação populacional. No continente americano, o desmatamento é particularmente intenso. Das montanhas, o que causa também desmatamento? Efeito estufa, desertificação, contaminação das águas. Dizemos que a água está poluída ou contaminada quando não tem qualidade necessária para ser usada. Muitos rios da América estão contaminados devido a resíduos tóxicos não tratados pelas diversas indústrias. A população ribeirinha se vê seriamente prejudicada. A contaminação do ar, também. Esses são alguns problemas ambientais. Na grande cidade norte-americana, a contaminação do ar é um dos problemas ambientais mais persistentes que afeta a vida dos habitantes. Os maiores níveis de contaminação da atmosfera são registrados na cidade do México, em Santiago, Chile e São Paulo, que tem muitas indústrias, Agora, aprofundar para conhecer. Eu vou mandar um vídeo para vocês sobre, porque vocês vendo, entendem melhor, entendeu? Como é que acontece esse fenômeno El Niño e o que ele ocasiona para o clima do continente, certo? O fenômeno El Niño, há muito tempo, os pescadores da costa do Peru e do Equador sabem que em certos anos suas atividades sofrem um grave problema. Os principais peixes, atum e sardinha, desaparecem da costa e se deslocam para longe, até o norte. Como esse fenômeno ocorre geralmente na época do Natal, os pescadores chamam de El Niño, em alusão ao nascimento do menino Jesus. Durante esse período, as condições climáticas típicas dessa região variam muito. Em uma situação normal, os ventos ácidos sopram sobre o Pacífico Ocidental, empurrando as águas mais quentes da superfície em direção à Austrália. Desse modo, na costa do Peru, as algas frias, resultado da presença da corrente de Elbord, vêm à superfície, fenômeno conhecido como ressurgência, tornando a região uma das mais ricas áreas de pesca do mundo, pois as baixas temperaturas permitem o desenvolvimento de algas que servem de alimento para várias espécies de peixe. Há períodos em que a velocidade dos ventos alísios sobre o Pacífico Ocidental diminui. Sem os ventos fortes, todo o Oceano Pacífico Equatorial começa a aquecer. Com a evaporização, formam-se nuvens que dão origem a intensas chuvas do Pacífico Equatorial Ocidental. Essas mudanças no local de formação de nuvem ocasionam modificações no padrão da circulação do ar e da umidade atmosférica, alterando o clima do mundo. Esse fenômeno dura em média 12 a 18 meses. No fenômeno El Niño, a temperatura da superfície do mar chega a ficar até 4,5 graus acima da média. Podemos afirmar que El Niño influencia o comportamento do clima de diferentes partes do mundo, provocando chuvas torrenciais na costa oeste da América do Sul, secas na Indonésia e na Austrália, invernos mais quentes nos Estados Unidos, versões mais quentes na Europa e secas mais acentuadas na África. Alguns desses eventos podem se apresentar fora da normalidade, resultando em uma tragédia. Consequência de secas e enchentes causando pelas mudanças climáticas, pode ocorrer o aumento do preço dos produtos agrícolas que tiveram sua safra comprometida, além do desemprego e o êxito rural. Já o fenômeno La Niña, assim chamado por ter característica oposta ao El Niño, é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Ocidental. Esse fenômeno faz cair a temperatura no Brasil, porque há barreiras de ar quente
bloqueia as massas de ar frio que vem da Antártica. Sobre a influência do La Niña, chove, mas na América do Norte os invernos são rigorosos, chegando até a nevar no Golfo do México. Há mais incidências de furacões na Austrália e em algumas regiões da Ásia. Costumam ocorrer períodos de seca e rigorosos no Chile e no Peru, no período de grandes inundações. Pronto, eu vou mandar um vídeo para vocês entenderem melhor como é que acontece esse El Niño. E também tem o La Niña, né? Bom, boa aula e até a próxima aula.